Muito bem, nós vimos o que é um contrato oneroso, nós vimos o que é um contrato gratuito, nós estabelecemos duas novas máximas de Orlando Gomes a respeito dos direitos contratuais e vamos encerrar esta classificação vendo os efeitos dessa diferenciação. Qual é a importância prática de diferenciar um contrato em sendo oneroso e gratuito? Aponto 3 efeitos. Primeiro efeito, hermenêutica contratual. Hermenêutica contratual. Se você olhar o artigo 114 do Código Civil, você verá que os negócios jurídicos benéficos e as renúncias se interpretam restritivamente. Vou deixar um pouco de lado a renúncia de direitos. Negócio jurídico benéfico interpreta-se restritivamente. O que são negócios jurídicos benéficos? Negócios jurídicos benéficos são as liberalidades. É quando eu realizo uma prestação por liberalidade. Doação é uma liberalidade. Doação é um negócio jurídico benéfico. Compra e venda não é. Veja, no negócio jurídico benéfico, eu já estou dando sem receber nada em troca. Você quer me prejudicar mais ainda com viagens interpretativas, buscando através de uma interpretação teleológica, uma interpretação extensiva do contrato? Me permite dar um exemplo a você esclarecedor. Vamos imaginar que eu lhe presenteio com um carro. Eu vou doar para você um carro. Só que o carro não tem um aparelho de CD nele. Tem um buraco no meio do carro, ao lado do volante. Você imagina você ajuizar uma ação contra mim, exigindo que eu lhe entregue o rádio no carro. Sob que fundamento? Ora, se Tiago me doou um carro, todo carro tem CD. Todo carro tem que ter um toca-CD. Então, se ele me deu o carro, ele tem que dar o CD. Você está procurando, você verificando no Código Civil, na parte geral, você percebe que mais importante do que a literalidade do que está escrito é a intenção das partes. Salvo o melhor juízo, o artigo 112 do Código Civil. Eu posso estar equivocado, mas me parece o artigo 112 do Código Civil. Prevalece a intenção das partes em relação à literalidade. Quando você vai interpretar um contrato, você faz prevalecer a intenção das partes do que o que está escrito. Mas quando for negócio jurídico benéfico, faça uma interpretação mais presa à literalidade. Você não pode querer imaginar que ao doar um carro para você, a intenção era doar um carro com os equipamentos que guarnecem esse carro, como, por exemplo, um aparelho de CD. Se é um negócio jurídico benéfico, se é um negócio gratuito, faça uma interpretação mais restrita. Se no contrato diz carro, é carro. Não vem imaginar que deve vir toca-CD, que deve vir almofadinha para você sentar no banco, que deve vir algum equipamento extra. Não. Se é o carro, é o carro. Então, um efeito importante dessa diferenciação é que quando o negócio é gratuito, você obrigatoriamente deve adotar uma interpretação mais restrita do contrato. Já no oneroso, você pode eventualmente, se for o caso, adotar uma interpretação extensiva, buscando o aspecto teleológico, a finalidade daquele contrato. Ok? Segundo efeito, irresponsabilidade pela evicção e vício redibitório. Na nossa quarta aula, nós estudaremos evicção e vício redibitório. Veremos que um alienante, quando aliena um bem, ele responde implicitamente por evicção e por vício redibitório. Só que se por acaso o negócio for gratuito, o alienante não responde. O alienante só responde por evicção e vício redibitório nos contratos onerosos. Peço a vocês que me permitam aguardar a quarta aula, onde eu vou abordar evicção e vício redibitório e voltarei ao tema. Mas estabeleço aqui um efeito. Irresponsabilidade nos negócios gratuitos pela evicção e por vício redibitório. Terceiro e último efeito, esse bastante interessante de alto nível. Fraude contra credores. Vocês sabem, e nós vamos lembrar disso em nossa última aula, que eu vou abordar defeitos do negócio jurídico para explicar um contrato inválido, nós veremos que a fraude contra credores é um vício social inserida como um defeito do negócio jurídico que torna o ato anulável.
O que eu quero dizer com isso? Antigamente, o devedor respondia com seu próprio corpo por suas dívidas. Se eu não lhe pagasse uma dívida minha, eu era queimado em praça pública, cortava o meu braço. Chegou um dado momento em que se percebeu que isso não era eficaz. O credor não quer ver o devedor mutilado, o credor quer receber o que lhe é devido. Então, em dado momento histórico, estou lá atrás, a garantia do credor deixou de ser o corpo do devedor e passou a ser o patrimônio do devedor. Não há nenhuma dúvida que isso está correto. O problema é que quando o patrimônio do devedor é a garantia do credor, isso é uma porta aberta para comportamentos fraudulentos. É muito simples, eu simplesmente vou dilapidar o meu patrimônio, eu vou doar tudo para minha mãe, fico sem nada no meu nome, os credores vêm me cobrar, não vão receber porque eu não tenho nada, mas eu continuo usando e fruindo de todos os bens porque da minha mãe só tem o nome. O que os credores podem fazer? Alegar fraude contra credores, pedindo anulação dessa doação para que esses bens doados continuem como garantia dos credores. O que você não pode esquecer sobre fraude contra credores? Não são só os negócios gratuitos que podem ser anulados com fraude contra credores. Se eu doar bens perto da minha insolvência, os credores vão atacar essas doações, perdão de dívidas, para o bem ser utilizado para pagar a eles. Todavia, mesmo que eu venda os bens, recebendo dinheiro em troca, esse ato poderá ser anulado pelos credores como lesivos a seus direitos. Você lembra qual é o nome da ação proposta para anular os atos em fraude contra credores? Ação pauliana. E aí vem a questão interessante. Tanto os negócios gratuitos como onerosos, os credores quirografários podem propor ação pauliana pedindo anulação do ato jurídico alegando a fraude contra credores. Só que há uma diferença fundamental se é gratuito ou se é oneroso. Se você olhar o artigo 158 do seu Código Civil, você vai ver um apostozinho que diz, ainda quando ignore. O que significa isso? Se eu doar gratuito um bem para a Adriana em fraude contra credores, eu não quero saber se ela sabe ou não da minha fraude contra credores. Mesmo que ela esteja de boa fé, sem saber que está adquirindo bens em fraude contra credores, vocês conseguem anular como credores. Porque ela não perde nada, ela deixa de ganhar. Agora, se é oneroso, vocês só conseguem anular o ato se vocês provarem a má-fé dela. Que ela sabe que estamos agindo em fraude contra credores. É o que nós chamamos de consilium fraudis. É o conluio, a armação de fraude. Lembre-se, fraude contra credores, credores conseguem anular com ação pauliana tanto atos gratuitos como onerosos. Diferença, se é gratuito, mesmo na boa-fé do adquirente, não se prova consilium fraudis. Não se precisa provar. No oneroso tem que provar. É só olhar artigo 158 e 159. O 158 diz: são anuláveis as transmissões gratuitas de bens e os perdões de dívidas, ainda quando ignore, mesmo que o adquirente não saiba da fraude contra credores, como lesivo a seus direitos pelos credores quirografários. É só você ler a literalidade do artigo 158. Já no 159 diz: também são anuláveis os negócios onerosos. Aí tem que provar má-fé. Qual é o problema de provar má-fé? Ela chega perante o juiz e fala assim: excelência, eu não sabia que Tiago estava em fraude contra credores. Ela sabia, mas diz: eu não sabia. Tem como o juiz abrir a cabeça dela e ver se ela sabia ou não? Elemento subjetivo dificulta a prova. A lei facilitou aqui. Em 2 casos, presume-se de forma absoluta que ela não admite prova contrário, que ela sabe. Mesmo que não saiba, juridicamente sabe. Quando a insolvência minha for notória, ou quando houver motivo para saber. Ela é minha mãe, ela é minha sócia. Nesses casos, ela sabe da minha insolvência. Então, no negócio gratuito, ainda quando o adquirente ignore, ainda quando a Adriana não saiba da minha fraude contra credores, quando receber um bem em doação, quando teve uma dívida perdoada, vocês conseguem anular esse ato. Agora, para negócios onerosos, até vocês conseguem anular, mas vocês vão ter que provar o conluio, o consilium fraudis, ou seja, que ela sabe.
o que ocorre quando a insolvência minha é notória ou quando houver um motivo relevante para ela saber. Então, 3 efeitos para encerrar, 3 efeitos dessa classificação oneroso e gratuito. Hermenêutica contratual, artigo 114, negócio gratuito interpreta-se restritivamente, e responsabilidade pela evicção e vício redibitório nos negócios gratuitos, e ação pauliana, se exige ou não comprovação, prova de consilium fraudes para anular os atos em fraude contra credores.